Fala brasileiro atento, fala brasileira atenta, como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem? Gente, tudo na nossa vida passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, mas o resto tudo passa. Por que eu estou falando isso? Está muito próximo de passar essa fase difícil que nós estamos passando em relação às instituições brasileiras, as principais: executivo, legislativo, judiciário, principalmente essa última. Porque os direitos humanos no nosso país, eles foram sim violados pelo sistema judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da pessoa ou das pessoas, e a principal delas, o Alexandre de Moraes. Só que isso está sendo muito bem investigado, muito bem acompanhado de perto. E não é pela justiça brasileira, não, porque a justiça brasileira está nas mãos dessas pessoas. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do Partido Liberal, comemorou uma possível sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Ele escreveu, abre aspas, secretário Marco Rubio diz que está neste momento analisando sanções contra Moraes sob a ótica da lei Magnitsky, de violações de direitos humanos. A pergunta foi feita pelo deputado americano Corey Mills, que semana passada se reuniu comigo e com o deputado Felipe Barros. Venceremos, fecha aspas. Já a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu o ministro Alexandre de Moraes. Nas redes sociais, ela escreveu, abre aspas, é vergonhosa a conspiração de Bolsonaro com a extrema-direita dos Estados Unidos em busca de intervenção estrangeira no judiciário do Brasil. A recente ameaça do secretário de Estado dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes merece repúdio e evidencia o desespero do réu com o avanço do julgamento dos golpistas. Promover a justiça e defender a democracia no Estado de Direito são prerrogativas de um país soberano. Fecha aspas. Eles falam o que é e o que não é. Eles falam o que é, não é, e o que não é, é. Eles insistem em falar que no dia 8/1 de 2023 houve um golpe ou uma tentativa. Eu nunca vi que um golpe sem armas, um golpe sem exército, eu nunca vi. Mas ele, o Alexandre de Moraes e sua tropa e seus comparsas, seus bajuladores, fala que sim, houve sim um golpe. Bom, e aí eles encarceraram um monte de pessoas inocentes, muitas delas. Eu não estou aqui, gente, também defendendo essas pessoas que cometeram crimes. O engraçado é que nesse dia nós estamos falando em uma área, em um perímetro. Eu nunca fui até Brasília, mas você olhando por imagens, é um perímetro muito grande. E essas instituições, elas ficam em locais assim, não muito distantes uma da outra. E eu acredito que tem os GSI, que são os guardas que fazem a segurança das instituições ali, e são muitos soldados preparados para momentos de protesto, como já aconteceram em todos os governos, na maioria dos governos. Legal. O atual presidente naquela data estava no interior de São Paulo, fazendo o quê? Não sei. Por quê? Também não sei. Sim, eu sei que teve uma chuva muito forte, foi atingido o local onde ele estava, a cidade onde ele foi, mas tinha pessoas que hoje estão assentadas em cadeiras do STF, como Flávio Dino, estavam em Brasília nesse dia e viram tudo, exatamente tudo, desde o início que aconteceu. Agora a pergunta que fica é, o G. Dias também foi preso? Isso, o Gonçalves Dias, aquele carequinha que aparece em muitas imagens inclusive que desapareceram.
Segundo Flávio Dino, as imagens, depois de um tempo, elas somem. Principalmente quando tem que ser todas elas examinadas. Só que, gente, isso está acabando, isso vai acabar. Isso vai acabar. E essa narrativa, essa mentira por qual foi usada para acusar muitos inocentes, como Clesão, que perdeu a sua vida dentro de uma prisão, distante da sua família, depois de ter solicitado por meio dos seus advogados a sua saída por motivos de saúde e não ver ser atendido esse pedido por meio do Alexandre de Moraes, eu acho que aí já é uma violação dos direitos humanos. A violação, na verdade, ela começa quando essas pessoas abrem a boca para falar. Alexandre, Flávio Dino, Barroso, Carmen Lúcia, quem mais? O Gonê, Procurador-Geral da República, inclusive está na mira da Lei Magnitsky, que faz parte aí das investigações, está buscando informações e desvendando todas essas mentiras que foram inventadas, todas essas censuras que foram feitas a órgãos de TV, influenciadores, que inclusive alguns deles estão nos Estados Unidos, e eles estão investigando isso. Nós temos que agradecer primeiramente a Deus, tá, gente? Porque a justiça dele, ela é enviada, ela começa a acontecer por meio de pessoas. Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, que o Alexandre de Moraes deixou claro que ele é um foragido da justiça brasileira. Foi isso que ele falou. Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, que inclusive está passando por um câncer e está com suas contas bloqueadas no Brasil. Olha bem, um câncer, o cara está com câncer e está com suas contas bloqueadas. Alan dos Santos, Felipe Martins, que foi acusado de fugir para o Brasil e nunca conseguiram provar isso, e já foi descoberto que ele não foi. Então, gente, isso está acabando, sabe por quê? Porque o Marco Rubio, um parlamentar dos Estados Unidos, ele está participando de tudo isso também, sendo alimentado por Eduardo Bolsonaro, que largou mão do seu cargo de deputado aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos e ficou lá. Porque se ele tivesse voltado para o Brasil, e se ele voltar para o Brasil, ele vai ser preso. Agora parem para pensar uma coisa. Ninguém encosta no Marco Duval. Já parou para analisar isso? E ele já falou, quem vai me defender não está no Brasil. Todos os documentos que eu tenho, eu já enviei para quem deve examiná-los. E se caso acontecer algo comigo, essa pessoa vai ter. Mas tudo vai vir à tona. Então, não sei se vocês já perceberam, a Polícia Federal parou de perseguir pessoas da direita, né? Prender, por meio da direção aí do Fábio Chó, se eu não estou enganado, que é o delegado presidente da Polícia Federal. Então, vamos parar para analisar com calma. O próximo presidente do nosso país, ele vai poder indicar 5 ministros para o STF. Uma mudança razoável, né? Então, por aí você percebe o desespero de alguns que estão no governo ou no desgoverno, porque eu não vi, gente, esse que se diz ser o governo que ia incluir o pobre no orçamento, a não ser se incluir o pobre no orçamento seja roubar os aposentados. Se for isso, ok, beleza, tá certinho. Não mentiu no seu plano de campanha. Apesar de não teve plano de campanha, teve apenas falácias
e distribuição do dinheiro meu e seu, porque o governo não tem dinheiro. O governo administra o dinheiro que eu e você somos impostos a pagar. Não que queremos, mas que somos impostos. Por isso o nome imposto. Você é imposto a pagar X do seu ordenado. E já vem descontado em folha, como as associações fizeram em relação aos aposentados e pensionistas. Mas é isso, gente, é isso que eu tenho a dizer a vocês, que essa fase vai passar. Eu creio em um Deus que criou todas as coisas e é grande, e Ele está vendo tudo que está acontecendo. Forças aí ao Rodrigo Constantino, que com suas contas bloqueadas, tem que pagar uma fortuna lá de tratamento. Graças a Deus o Senhor tem colocado pessoas na vida dele para ajudá-lo, né? E se for da vontade de Deus, ele vai sair dessa. E outra coisa, gente, vamos continuar atentos, tá? Porque eles estão querendo levar as investigações do INSS para agosto. Davi Alcolumbre, gravem bem esse nome, presidente do Senado Federal. O Mota, um coitado. Mota está na mão desse pessoal que está no STF aí, dessa raça, desses nomes que eu acabei de falar. Por quê? Não sei, mas tá. Mas isso vai passar, gente, pode ficar tranquilo. Muita gente aí que está hoje fazendo o que está fazendo, essas atrocidades em relação à Constituição brasileira, aos direitos humanos, essas pessoas vão pagar muito caro mesmo. Tá? Vão ficar sem ver o Mickey, o Pateta, vão ficar sem ver a Disney, vão ficar sem os seus escritórios, e muitos têm escritórios e ganham muito dinheiro com isso. Não esquenta a cabeça não, tenham fé, vai tudo certo. E essas pessoas que eu falei, fora o restante, que estão na Europa, em Portugal, nos Estados Unidos, essas pessoas vão ter o prazer de voltar para esse país um dia, tá? Porque a faxina vai ser legal, a faxina vai ser bonita, a faxina vai ser grande, a faxina vai ser, para a honra e para a glória de Deus. E o nosso país, grande como é, produtivo como é, de pessoas que querem, acordam cedo, todo dia para trabalhar, querem ver esse país crescer, e ele tem tudo para crescer. Tá bom? Então, vamos ter fé, e tudo isso que você está vendo acontecer vai parar de acontecer. Algumas já pararam, porque eles perceberam que os furos nesse barco são muitos e não dá para abandonar mais o barco e não dá para tapar os buracos. Então eles vão ter que aguentar o que está por vir. E não vai ser coisa boa não, tá? Eles se preparem bem, procure algum lugar para se esconder, se tiver, né? Porque não vai ser muito legal não. Beleza, gente? E essas pessoas inocentes que estão presas, que Deus abençoe a cada um de vocês. E vocês vão sair, vocês vão reencontrar suas famílias, em nome de Jesus Cristo. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. E compartilhe o vídeo com mais um amigo, uma amiga. E fique atento, 2026 está logo aí. Se o Senhor não voltar, volte com consciência. Veja tudo que está acontecendo, para que você não erre. Se você errou, você não erre de novo. Agora acerte. Porque o que esse pessoal quer é uma coisa só, poder. Simples assim, mais nada. Um abraço, força, o Senhor na frente. O Senhor está acima de todas as coisas. E o Brasil é o nosso país. Não vai ser uma pessoa que vai acabar com ele, nem tomar ele não. A força. O Senhor é maior. Um abraço e eu fui.